Olá, estamos aqui com mais um Ponto Contra Ponto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ponto Contra Ponto, respeito a sua opinião, respeite a minha oposição. Nós estamos trazendo mais uma série de programas importantes, contribuindo aí para a sua informação útil na internet, esse tempo de internet que a gente pode dedicar para poder assistir aqui informações e ouvir informações úteis, e não podíamos deixar de participar desse momento do Brasil, em que teremos eleições municipais em 2024. E para isso nós estamos contando aí com a ajuda de grandes personalidades, autoridades do mundo eleitoral, do mundo do judiciário, que podem contribuir com essa sua fala para que você escolha melhor em outubro, que a gente possa fazer boas escolhas, trazermos novos, bons políticos para o cargo de vereador, para o cargo de prefeito e vice-prefeito, nos mais de 5.500 municípios brasileiros. E hoje, com muito prazer, estou recebendo aqui mais um grande amigo, e eu tenho a felicidade de poder falar que eu conto com os amigos, sim, para fazer o ponto contra ponto, afinal de contas, ter bons amigos e a gente está bem acompanhado sempre. E assim, nós trazemos aqui hoje a pessoa do professor Silvério de Oliveira Cândido, que é um grande amigo, mas também é procurador na Câmara, procurador-geral da Câmara de Contagem em Minas Gerais, ele que é mestre em Direito Público, pós-graduado em Direito Constitucional, pós-graduado em Direito Eleitoral, é professor universitário nas áreas e advogado eleitoralista. Boa noite, professor Silvério, obrigado de antemão aí pela sua participação generosa. Obrigado, meu amigo Rachid, pelo convite. É um prazer muito grande poder participar desse programa seu, que eu sou um assíduo participante e fico emocionado realmente de ter sido convidado por esse convite. Eu fico feliz demais, professor, de poder falar desses amigos. Eu falava ainda há pouco aí com outras pessoas, falando, eu tenho amigo desembargador, amigo juiz, amigo procurador, amigo advogado, amiga advogada, enfim, nós temos amigos e os cargos vêm depois. Na verdade, os cargos são adjetivos dados aí pela vida, pela competência, e você é uma dessas pessoas que tem, além de tudo, um sangue de professor Raimundo Cândido, um grande ícone da advocacia brasileira e um símbolo da ética. Eu tive o prazer de fazer um seminário sobre ética profissional na advocacia, que levou o nome do senhor, seu pai, saudosa lembrança, que foi um dos baluartes da Ordem dos Advogados do Brasil, em Minas Gerais e no Brasil, como eu disse, responsável por essa grande repercussão que nós temos hoje da advocacia como sendo uma honrada profissão e que faz com que nós hoje tenhamos não só o nosso sustento digno, mas principalmente a missão de cuidar da cidadania, cuidar da democracia. E é por isso que eu conto com você, assim com outras autoridades, para a gente poder trazer aqui um pouco de luz para eleitores e candidatos. Vossa Excelência, que está hoje, inclusive, à frente da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Contagem, mas que também tem atuação na advocacia eleitoralista e assim procedendo. Tem aí inúmeros casos, inclusive, de repercussão nacional, onde se empenha na defesa de interesses, ora de candidatos, ora de eleitores, ou seja, analisando questões eleitorais que interferem na vida de muita gente, empresários, empregados, população em geral e os próprios senhores candidatos ou mesmo aqueles que, depois de eleitos, incorrem em determinadas situações que demandam o seu trabalho. Então, essa contribuição vai ser muito grande, muito boa, porque nós estamos vivendo, hoje eu estou aqui em Conceição do Pará, como você sabe, trabalhando aí com a comunidade, sempre trazendo informação, sempre sendo procurado, inclusive por candidatos, nesse momento, que eram pré-candidatos, com muitas dúvidas acerca da própria condição de serem candidatos ou não, questões de incompatibilidade do cargo, questões da própria filiação partidária, questões ligadas aí às chamadas coligações ou federações, pessoas que estão ainda na dúvida, nesse momento já estão confirmados como candidatos no primeiro momento, mas ainda estão sob o crivo do Tribunal Regional Eleitoral, né, até termos aí a definição das candidaturas totalmente aprovadas, com muitas questões que podem ser aqui esclarecidas de antemão. Por isso, te agradeço muito mais uma vez a participação e queria que o senhor abordasse aí, professor Silvério, de início, essa questão que a gente fala da manipulação do voto, né? Essa questão do antigo voto de cabresto, o coronelismo, o voto de pai para filho, aquela coisa dessa interferência na vontade do eleitor, e hoje, com essa repercussão de internet, da globalização, acaba trazendo uma novidade, né? O voto de mídia, né? As pessoas votam, às vezes, por influência
nós falamos aí dos influenciadores digitais, e nós os temos aos montes, né? Dentre eles, inclusive, marqueteiros, pessoas que estão dentro do seu ambiente publicitário fazendo um trabalho aberto em favor de determinados candidatos que nem sempre traduzem a realidade da vontade do povo. A pessoa acaba sendo levada a essa eleição. Então, queria que o senhor começasse abordando para a gente esses aspectos práticos da questão do voto. Esse voto que deve ser livre, deve ser uma manifestação de vontade não viciada. Fala para a gente um pouquinho disso, por favor. Mais uma vez, Rachid, agradeço por essa oportunidade e realmente o objetivo do processo eleitoral é ter uma lisura, é ter a liberdade do voto, ter igualdade de condições entre os candidatos, mas o que a gente vê hoje, né, quando você fala muito bem aí do voto de cabresto, nós ainda temos o voto de cabresto de outras maneiras, por exemplo, aquele servidor público, né, de cargo comissionado, o chefe dele fala com ele lá, olha, se não votar na gente, você não vai continuar o seu emprego. Então, hoje ainda não temos aquela total liberdade de voto, embora o voto seja secreto, a gente vê muitas perseguições, outra contra servidores públicos, empregado e patrões, né? Então, esse coronelismo que você muito bem cita, ainda tem nos rincões ainda de Minas Gerais, do Brasil, né, fazendeiros, donos, obrigando aí as pessoas a votarem naqueles candidatos de seus interesses, que é uma infelicidade, porque a gente não precisa contar com pessoas que livremente escolhem seus candidatos. Infelizmente, a gente não consegue contar com isso. Verdade. Nós tivemos uma conversa com o desembargador Nilton Teixeira Carvalho, ele lembrava, inclusive, dessa questão ligada a esse assédio eleitoral, vamos dizer assim, que ele é muito mais presente, inclusive, no interior, onde os eleitores são em número reduzido, e o coronel do voto, dono, né, do voto, dono da eleição, ele acaba conferindo, porque basta dizer, a comunidade que tem aí, como nossa comunidade de Conceição do Pará, de 6 mil habitantes, que nós tenhamos 2 mil eleitores, 2 mil eleitores, ele conta os votos ali para dizer, olha, eu tenho que ter tantos por cento de voto, né? Então, se ele não tem aquele percentual, ele fala, eu vou fechar minha fábrica aí, o pessoal não está votando comigo, né? Lembro que a gente teve aí na mídia divulgado um caso de um cidadão que era candidato, era dono, parece, de um frigorífico, né? Prometeu lá um pernil para cada um que votasse nele. E a turma ficou lá, vamos ver quantos votos vai dar aqui na sessão tal, né? Levaram todo mundo pernil para casa, quer dizer, pernil de um dia não enche barriga, né, professor? Exatamente. E essa cultura, infelizmente, né, do eleitor, que fica ainda, inclusive, aguardando caixa d'água, pagamento de conta de luz, né? Ainda temos esse tipo de eleitor, e isso aí, infelizmente, para a verdadeira democracia é muito ruim, porque esses seriam os representantes, né, tanto nas câmaras municipais, nós estamos falando de eleição municipal, né, mas também nas eleições estaduais dos deputados, se ficarem dependentes aí de ajudas, né, de algum benefício em troca do voto, a gente fica perdido quando se fala realmente dos nossos verdadeiros representantes, né? Verdade, verdade. Professor, eu queria que você pudesse, se puder, esclarecer para a gente, eu ouvi de pessoas recentemente, essa dúvida com relação à coligação e também a questão da federação, que parece uma certa novidade no nosso processo eleitoral. Por quê? Pessoas que ainda acreditam que o vereador ele tem uma obrigação de fazer campanha para o prefeito do partido dele, ou que ele tem a obrigação de arrastar eleitores. A gente entende um pouco a questão da ideologia, quando a pessoa se inscreve e filia num partido e candidata por ele, ele deve ter alguma razão de identificação com aquelas linha de trabalho, etc. Mas, efetivamente, não deveria haver essa vinculação direta da obrigatoriedade do vereador ter que fazer uma campanha aberta e ficar abraçando candidato a prefeito. Então, só pode esclarecer para a gente coligação, federação, como é que funciona isso hoje? Veja bem, Rachid, eu tenho mais ou menos quase 30 anos de advocacia na área eleitoral, quase 30 anos. E nesse período todo, eu nunca participei de uma eleição que nós tivéssemos as mesmas regras, sempre mudando a cada eleição uma regra nova, uma alteração, tentando se adequar, a se aperfeiçoar. Pois bem, entenderam os nossos
deputados, enfim, os nossos legisladores, que não teríamos mais a coligação a nível proporcional. O que é coligação a nível proporcional? Coligação para deputados, coligação para vereadores. Só teríamos coligações a nível majoritário, ou seja, nas eleições para prefeito, governador e presidente da República. Essa já foi uma alteração. O que seriam as coligações? As coligações, elas são uniões de partidos que valem somente para a eleição. Acabou a eleição, termina-se, extingue-se a coligação. Aí eles criaram a federação. O que seriam as federações? Que ela já tem uma diferença com relação às coligações. O prazo, a coligação tem um prazo mínimo de 4 anos, a federação, perdão, um prazo mínimo de 4 anos, ela tem regras e pode criar regras de fidelidade partidária, ou seja, aqueles partidos não podem sair da coligação sem cumprir aquelas determinadas regras, os candidatos das federações têm que se submeter à fidelidade partidária, então foram novas alterações que se fizeram, né? E tanto a coligação como a federação são parte legítimas do processo eleitoral para requerer ações de investigação judicial eleitoral, para fazer denúncias, enfim, tanto a coligação como a federação, mas com objetivos diferentes. A federação com prazo de validade de 4 anos, e a coligação só tem a validade para aquela eleição. Perfeito. Então, o candidato, ele não é coligado, quem é coligado é o partido, né? Exatamente. O candidato é com a federação. Isso. A nível de vereador, por exemplo, nessa eleição municipal, nós não temos coligação para vereador, correto? Só pode ter coligação para prefeito. Ok. Então, cada partido lança os seus candidatos, que é o número de vagas mais um. Então, o número de vagas da Câmara Municipal, mais um, ele vai ter que lançar para, respeitando aí a cota de gênero, que é 30%, né, das mulheres. Perfeito. A gente fala de cota de gênero, poderia ser o inverso, né, 70% de mulheres. Verdade. E 30% de homens, por isso que é cota de gênero. Mas, nesse aspecto, né, permite-se aí que os candidatos possam fazer a campanha, tudo, desde que respeitem a regra de fidelidade partidária, independentemente de ser federação ou coligação. Isso significa que um vereador pode ser de um partido, não apoiar publicamente o prefeito que é do mesmo partido. Veja bem, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os mandatos pertencem aos partidos. Perfeito. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E foi com isso que se criou a Resolução 22.610, que pode se decretar a perda do mandato por infidelidade. Ok. Mas a infidelidade que foi estabelecida nessa resolução, professor Rachid, ela é diferente, porque você acabou de falar aí, olha, eu não voto no meu candidato a prefeito do meu partido, eu sou candidato a vereador, mas não voto. O máximo que vai poder acontecer é ele ser expulso do partido, mas não perder a sua vaga, desde que essa expulsão não se transcorra durante o período eleitoral, que ele ainda pode ser expulso até o fim aí da eleição, até o dia da eleição, assegurando aí a ampla defesa, né? Claro. Mas isso já nos dá uma novidade e uma nova reverberação. Eu digo porque a colocação foi essa. O candidato a vereador não é obrigado a apoiar publicamente o candidato a prefeito do partido. Não que ele vai fazer campanha contrária, mas que ele não vai apoiar o candidato, porque talvez ele não comungue das próprias ideias desse candidato a prefeito. E ele faz o quê? A minha candidatura é minha, né? Apesar dela ser, a vaga ser do partido, eu me filio aí, tenho identidade com o partido, mas não com o candidato a prefeito. Exatamente, isso é muito comum, você vê o santinho, né? O famoso santinho, vereador, solteiro, ou seja, só ele sem o candidato a prefeito. Sempre de pirata do prefeito. Só faz o santinho dele lá e não coloca o do prefeito. Mas ele pode correr um risco, sim, né, de ser expulso do partido durante esse processo. Aí ele não vai conseguir o seu objetivo. Pela infidelidade partidária. Exatamente. Lá no estatuto do partido também tem as previsões peculiares, né, dizendo, olha, se você é candidato pelo vereador, você está sujeito a fazer campanha junto com o prefeito, por exemplo. Né? Exatamente. Ok, então, pessoal, outra questão que nós temos conversado esses dias aí, estamos levando ao ar no ponto contra ponto, e aí o programa tem esse objetivo mesmo,
de botar pontos contra pontos, né? A gente fala, o bordão do programa é respeito a sua opinião, respeite a minha oposição. Exato. E quando a gente fala disso, não dá para ficar de fora do debate nacional, que está tentando eleger Bolsonaro e Lula para prefeito, né? Porque parece que o povo vai votar nos dois aí, mesmo que o Bolsonaro esteja inelegível. Mas o que eu quero dizer com isso? Parece que o Brasil preferiu continuar no bipartidarismo, que nós abrimos aí depois do processo do regime militar, reabrimos o processo multipartidário no Brasil, onde nós podemos, e temos vários partidos políticos, mas de muito o brasileiro já esqueceu dessa questão partidária. Antigamente tinha um voto de legenda, essa coisa a gente votava só no partido, por uma coisa mais ideológica, mas hoje vota-se nas pessoas. E nessas pessoas nós tivemos uma quase calcificação do pessoalismo com o presidente Bolsonaro, que foi presidente, e o presidente Lula, que está presidente. Criaram dois partidos, né? Bolsonaristas e lulistas. Como é que você vê aí essa influência para as eleições municipais de 2024, dessas duas grandes vertentes, né? Não vou dizer ideológicas, mas pelo menos, de fato, que nós temos hoje com pessoas ligadas a conservadores de um lado e progressistas do outro, ainda que nós saibamos que esquerda, direita, nós temos aí uma gradação, né, dessa esquerda extrema, da direita extrema, do centro, meio direita, meio esquerda, mas eu quero dizer, no fundo, Bolsonaro de um lado, Lula do outro, como eles vão influenciar esse processo eleitoral na sua visibilidade aí? Eu acho que vão influenciar e muito, infelizmente, né? Infelizmente, porque você colocou bem, nós já estamos no bipartidarismo, e eu acho que nós estamos aqui no Brasil americanizando a nossa política. Porque, veja bem, nos Estados Unidos todo mundo só fala em dois partidos, né? O republicano e o democrata. E lá tem 8 partidos também, não tem só os 2 partidos. Quase ninguém nem sabe quem são os outros 6 partidos. Só republicanos e democratas. Nós estamos chegando a um caminho que agora vai ser bolsonarista contra lulista, né? Verdade. Um dos grandes responsáveis por isso é a mídia e as redes sociais. Verdade. Em questões de milésimos de segundos, né? Soltam notícias, soltam fake news, enfim, cada um de um lado, né? Tentando denegrir a imagem dos candidatos, e isso é muito ruim, e isso acaba influindo diretamente no voto do eleitor, infelizmente, porque o eleitor acaba ficando escravizado aí de informações, às vezes falsas, né? Ou às vezes não fidedignas com relação aos demais, aos outros candidatos, e ficam apenas hoje nesses dois polos, né? Ou aquele que é simpatizante do ex-presidente Bolsonaro, ou aquele que é simpatizante do presidente Lula. E estão trazendo isso a nível municipal, né? Não querem saber quem é o candidato a prefeito que vai governar a sua cidade, o seu município, né? Estão preocupados se eles são da direita ou se eles são da esquerda. Isso é muito ruim, porque não olha as pessoas, não escolhe as pessoas. Eu participei de um seminário do Duda Mendonça, e ele, quando o Lula foi presidente da República pela primeira vez, em São Paulo, nesse seminário, ele provou, né, que quem bate não ganha eleição. Ele provou lá nesse seminário, todos os governadores foram eleitos junto com o Lula, né, inclusive o Lula, que foi eleito presidente da República com Zé de Alencar, que fizeram campanhas, né, paz e amor, que fizeram campanha... Lulinho de paz e amor, né? Duda Mendonça, todos lembram aí. Quem batia lá não ganhava eleição. Eleição do Lula, né? Exatamente. Quem batia não ganhava eleição. E nós vimos isso na última eleição. O candidato que mais bateu foi o Ciro, e ele não saía nas pesquisas, não conseguia crescer. Né? O Ciro Gomes, infelizmente. Então, hoje, o eleitor está sendo muito motivado pelas redes sociais, pela mídia, enfim, por pesquisas, né? Não quer perder, a pesquisa fala que fulano está na frente, ciclano está na frente, ele não quer perder. O eleitor hoje, ele não preocupa, né, para saber quem é o verdadeiro candidato que vai ser o seu representante, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso, seja na Câmara Municipal, ou quem vai governar o seu município, o seu estado ou a presidência da República, né, infelizmente. É isso, professor, tem uma repercussão direta, inclusive você falou bem da comunicação, da mídia, rede social, isso tem uma repercussão, inclusive, nesse processo de inteligência eleitoral, né? A estratégia. Nós sabemos que a política, desde o início dos tempos, né, a política sempre foi um exercício da cidadania,
que lá no tempo antigo a gente tinha essa abertura de manifestação de ideias e muitas vezes a maioria, que o que a gente chama hoje de democracia, era vencida pela questão da opressão, da soberania, seja do rei, seja do imperador, e a gente sempre assistiu esse mando. Infelizmente, ainda no Brasil, com 500 e poucos anos só de nação, né, de país, e a gente pode falar de nação e república depois de 1800 e pouco para cá, que a gente vai assistir esse comando jurídico-político de um país de 204, 220 milhões de pessoas, às vezes ficar restrito nas mãos de poucos, por essa força da comunicação, como sempre foi manobrada, né, nas grandes mídias, redes de comunicação, era o rádio, depois a televisão, e hoje com a internet, que está acessível a todo mundo aí, com essa manobra da informação. Por outro lado, a gente vê que pouco se faz para que o cidadão, o eleitor, seja esclarecido. Ou seja, nós não temos uma noção de direito nas escolas, de nível básico, nível médio, nós não temos a preparação do eleitor, que hoje chega aos 16 anos e tem a faculdade de votar, entre 16 e 18 anos. Eu queria depois que o senhor pontuasse sobre isso, que pode ser decisivo. Esse tipo de eleitor hoje, no município pequeno, nós temos muitos jovens que estão nessa condição, alguns que já se inscreveram, se alistaram, estão prontos para votar, outros não vão votar e poderiam fazê-lo, acabaram resolvendo não votar, e também outro tipo de eleitor, o septuagenário, aquele com mais de 70 anos, que também está dispensado do voto obrigatório, que acabou fazendo diferença, inclusive durante a pandemia, como o senhor já me lembrou em outras conversas, durante a pandemia tivemos muita abstenção, muita gente não foi votar justificando por causa da pandemia. Como é que a gente pode falar dessas duas pontas aí do eleitorado, não só como fator de decisão, principalmente no interior, mas também como uma manifestação de pessoas que têm interesse, porque, geralmente, o idoso, ele tem pouquíssima política pública de verdade para ele, né? Tirando aí as poucas iniciativas, como o Estatuto do Idoso prevê, o Conselho Municipal do Idoso, uma promotoria especializada do idoso, a Defensoria do Idoso, tem até delegacia especializada do idoso, mas nós não temos de verdade um atendimento desse idoso lá no seu rincão, onde ele está, tirando exceções, e aí eu faço um parênteses aqui para dizer, a questão da saúde, a municipalização, eu acho que ela foi muito bem-vinda no Brasil, porque ela é uma das que funcionam, né? O idoso acaba tendo esse atendimento, mas da outra parte, o idoso hoje, ele sofre uma ameaça, uma violência qualquer, ele tem uma dificuldade até para se comunicar com a polícia, né? Porque tirando os casos de flagrante ali, que está acontecendo no momento, você liga para a polícia, um 190, no interior, é longe, tudo é distante, a comarca não consegue atender todo mundo, não tem efetivo, e se o idoso não for lá na delegacia para prestar uma denúncia, fazer uma queixa, uma representação, ele acaba não sendo parte da estatística dessa violência contra ele. Então, há uma subnotificação. Isso precisa ser motivo de um eleitor consciente, porque esse idoso, se ele vota no Zé ou no João ou na Maria, ele tem que cobrar também, né? Então, através dos clubes da terceira idade, através das associações de bairro, associações de moradores, há de se promover uma política para o idoso e também para o jovem, a criança e adolescente que tem o estatuto muito bem recheado de defesas e prerrogativas, acaba indo por água abaixo, né, professor? Exatamente. E vem aquele texto antigo do Bertold Brecht, né, que fala do analfabeto político, né? Verdade. Ele que bate no peito e fala que detesta a política, mas ele esquece que tudo na vida dele depende da política. Isso. Você acabou de pontuar muito bem aí as questões aí da saúde, né, do próprio idoso, mas o próprio jovem também, da educação, que ele precisa ter educação de qualidade, educação pública de qualidade. Então, é preciso ter nas escolas consciências realmente para os jovens, né? É preciso também ter uma reforma, eu creio, nas mídias, na televisão, porque tem um espaço para poder. A única hora que o pessoal tem é para ficar na frente da televisão, para ter um espaço para educar a população. Infelizmente, não temos isso na televisão. O que a gente vê hoje é só novela, jornal e futebol. Não tem mais nada que você possa educar o cidadão para que ele tenha consciência da importância do voto dele. Tanto desse aí
que você bem frisou, do 16 ou 18 anos, que é opcional o seu cadastro, desde que cadastra para que se vote, como também do idoso acima de 70 anos. Então, é necessário aí que tenha uma conscientização da importância tanto desse idoso, né, que vai ser o verdadeiro beneficiário das políticas públicas, como também desses jovens para ter um futuro digno aí. Isso aí é importantíssimo ter essa conscientização para que eles possam ser submetidos aí a irem votar e exercer o seu sagrado dever aí, entre aspas, aí, de votar e conseguir aí trazer recursos, não, trazer dentro me perdi aqui, da vontade dele, da verdadeira liberdade de voto, poder exercer a sua cidadania. Sem dúvida alguma, professor. Você lembrou do Bertold Brecht aí, a gente fala que tem frases soltas aí de pensadores, e a gente lembra, né? Daquela diz que as pessoas que não se interessam por política têm o maior castigo, que é serem administradas por quem se interessa por ela, né? Então, se 70% da população não quer participar, vai lá só cumprir um dever pessoal com um amigo, com um compadre, ou por aquele que está lhe dando algum benefício, e vai ficar 4 anos amargando uma política exploratória de altos impostos, a carga tributária, omissão do Estado, do município, nas questões básicas, como saneamento. Nós aqui em Conceição do Pará temos, e todo município brasileiro tem os problemas, saneamento básico, a zona rural que é esquecida no tratamento de acesso, né, pavimentação, as escolas que estão sendo ou fechadas ou estão sofrendo o chamado ensalamento, ou seja, reunindo alunos do primeiro, segundo, terceiro ano, coloca numa turma, e a professora e o professor fica doido, porque ele tem que ministrar conteúdos para diferentes níveis de crianças e de adolescentes, ao mesmo tempo que vem repercutindo até nos cursos superiores, isso tudo em função de questões econômicas, quando, na verdade, a educação deveria ser uma prioridade, né? Como já disse o professor, nós temos vários exemplos de homens e mulheres que fizeram desse país aí um caminho para a educação, e que a gente fala disso sempre, de Paulo Freire e de Darcy, professor Darcy, que falava de mais escolas e menos cadeias, né? Ou seja, nós precisamos educar. Sem esse processo de perto, vigiado pelo povo através do voto, não vai mudar nada, porque quando se fala numa escola inclusiva, numa sociedade inclusiva, nós estamos falando de pessoas com acessos em condições semelhantes. Não é o que acontece com o pobre e com o mais rico, mais abastado. Não é o que acontece com o negro e com o branco, onde as diferenças ainda étnicas fazem com que os indígenas estejam tão afastados, né, de uma situação em que eles eram donos da terra e nós que invadimos aí a sua territorialidade para depois reduzi-los aí ou dizimá-los, como se fez aí em governos passados e ainda se faz, a bem da verdade, pela não inclusão. Então, a influência disso tudo no governo municipal tem que vir do eleitor, né, professor? E a gente fica vendo que esse eleitor, não estando esclarecido, ele não exerce o seu, como você disse, o seu dever de voto, que é um direito e dever. Ele pode votar e deve cobrar durante 4 anos. E não só no dia das urnas fazer churrasco para poder comemorar a vitória de A ou de B. Eu quero saber depois se o A ou B vai comprometer a fazer aquilo que precisa fazer. Não é isso? E eu trago um aspecto para você. Uma das normas para o registro de candidato a prefeito é que ele apresente, junto com o registro, o seu plano de governo. Verdade. Você pode perguntar qual eleitor aí que conhece o plano de governo do seu candidato a prefeito. Ninguém conhece. Até porque, se o prefeito não cumprir nada que tem naquele plano de governo, que é uma regra, está na Lei 9.504/97, não acontece nada para ele. Então, um estelionato eleitoral, promete tudo e, no final, acaba não fazendo nada, muitas das vezes, né? Porque o eleitor não tem ciência disso aí, que ele tem um plano de governo, que ele pode cobrar e deve cobrar desse candidato a prefeito, né, as suas promessas de campanha. Infelizmente, não tem isso. E outro aspecto, você colocou muito bem aí, que você citou do meu pai aí no início da nossa fala, desse bate-papo. Eu lembro que meu pai, minha mãe pelo menos dizia que meu pai ficava 6 horas da manhã lá na porta do Instituto de Educação para tentar matricular os filhos
na escola pública, que eram as escolas modelos, colégio estadual, Instituto de Educação, as escolas públicas eram escolas modelos. Hoje, infelizmente, os gestores, os prefeitos, enfim, os mandatários, eles não valorizam a educação, conforme você muito bem ressaltou. O professor ganha mal, acaba não exercendo, né, com toda a dedicação que deveria exercer a profissão. É isso, e absolutamente sobrecarregado, sem recursos, né? Como nós passamos, citado do Instituto de Educação, me formei lá em 83, e ainda era uma referência, me formei professor, por 40 anos exercia a profissão de professor, até dezembro último, quando deixei a Universidade FUMEC, justamente considerando o estado lamentável que nós vimos encontrando, inclusive, nas instituições, principalmente instituições de ensino de ordem pública, onde os professores continuam massacrados, os recursos que deveriam ser destinados à educação, às vezes, são desviados, e há um mascaramento de educação onde todo mundo é aprovado e quase ninguém está sabendo quase nada. Ou seja, uma preocupação com a formação de verdade do cidadão, da cidadã, não é colocado no primeiro plano de governo. Exatamente. Você vai na Universidade Federal, você só encontra carrão lá no estacionamento, né? Os alunos ricos. Verdade. E os pobres pagando carnezinho aí, fazendo das tripas corações para tentar pagar uma faculdade particular. Financiando aí para pagar de 10 anos depois de formado, porque o acesso que ele tem é esse, e dizem que é igualdade para todos, né, pessoal? Exatamente. Professor Silvério Cândido, nosso tempo aqui, infelizmente, está acabando, o programa é sempre muito rápido. Eu queria pontuar aí com Vossa Excelência, que é um prazer muito grande ter tido aqui esse bate-papo. Te agradeço muito porque você está trazendo informações aí para centenas, milhares de pessoas que acompanham conosco aí o ponto contra ponto, e especialmente nesse momento em que a gente tenta trazer um pouco de luz para melhorar a qualidade do voto em 2024, a sua presença aqui só veio engrandecer o nosso programa. Muito obrigado, a gente vai contar com você para analisar o pós-eleição, para a gente ver como é que vai ficar o mapa do Brasil aí, tá bom? Será um prazer, mas eu quero ficar mais tranquilo, porque ficar de frente a frente com você nesse programa tão importante me deixou um pouco nervoso. Mas eu quero te dizer, quero te parabenizar. E olha que tem muito tempo de sala de aula, mas eu quero te parabenizar por esse programa, por essa conscientização, né, do público, do eleitor, que deve realmente seguir esses caminhos e ter noções aí mínimas, pelo menos, para exercer o voto com total liberdade, né, com total apoio das classes sociais realmente que vão representar esse país. Muito obrigado, até uma próxima, professor. Obrigado a você, grande abraço, Rachid. Obrigado para você também. Obrigado mais uma vez. Tchau.